Ele é um ditador, insano e sem controle. Ele está sendo, pela primeira vez, ele está sendo chamado à razão em inglês, bem traduzido. Ele está entendendo direitinho o que se passa. Pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Então, Alexandre de Moraes pedir compaixão numa hora dessa, vá, que a justiça seja implacável com quem não soube ser justo. E Davi Alcolumbre encaminhou suspensão de Marcos Duval do Senado. É isso mesmo. Ele é outro aí que está pedindo para tomar uma sançãozinha, né? O chefe do Congresso, Davi Alcolumbre, deve suspender o mandato do senador Duval por 180 dias. Duval usa tornozeleira eletrônica e só pode sair de casa das 6 às 19 horas. O senador também está com todas as contas bloqueadas e não pode usar redes sociais. São restrições aí impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador relatou que está vivendo graças à ajuda de senadores que estão ajudando ele com alimentação. Como é que pode um Senado aceitar que um de seus membros viva a poder de favores, né, quando o cara tem um mandato, mas não é respeitado por um outro poder? O que esperar de uns caras desses, né? Bom, a gente segue falando sobre o Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes afirmou que um novo tipo de populismo extremista tem atacado a democracia. A fala ocorreu durante evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O magistrado defendeu a autonomia do judiciário para julgar sem pressões externas. Moraes também disse que o Brasil deu um basta ao golpismo com a promulgação da Constituição de 1988. Se, como vimos, as instituições elas garantiram a democracia desde 88, é verdade também que a própria democracia vem sendo atacada de forma jamais vista desde a redemocratização do mundo, que é a redemocratização pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra. A democracia vem sendo atacada. E se é verdade que vem sendo atacada por um novo populismo extremista, nós não podemos fingir que não há bases que permitiram esse discurso antidemocrático florescer. Bom, o ministro Moraes foi homenageado com o Colar do Mérito da Justiça de Contas. Nesse mesmo evento, o ministro também defendeu a atuação dos órgãos colegiados do Poder Judiciário para garantir mais segurança jurídica. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram. As instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Deixa eu começar essa com o Silvio. Nesse evento, Silvio, só vale lembrar do Tribunal de Justiça de São Paulo, também estavam reunidos conselheiros aí de 33 tribunais de outros estados, além de advogados. E um detalhe, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também o prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, não compareceram a essa homenagem ao ministro Moraes em razão de compromissos na agenda oficial. O que você destaca dessa fala do ministro Moraes, Silvio? Alguns pontos, Paula. O primeiro, o semblante do ministro Alexandre de Moraes e a forma como ele fala. Nós que trabalhamos com comunicação entendemos, há alguns sinais. A forma pausada até demais, a escolha das palavras
e o semblante mostra que o ministro Alexandre de Moraes pode estar diante de um dilema muito complicado para uma personalidade narcisística, que é a dele. Talvez ele não acredite mais nas verdades que ele construiu na cabeça dele. Isso parece estar, de alguma forma, patente em tudo que ele fala. O segundo ponto que é importante, quando ele chama a ideia do colegiado, ele está querendo dar um recado, ele está querendo dizer que ele não vai morrer afogado sozinho. Então, ele se abraça, né? Ele dá as mãos a esta primeira turma, onde estão os amigos mais confiáveis, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula da Silva, Flávio Dino, ex-ministro de Lula da Silva, Carmen Lúcia, que se tornou uma ministra completamente diferente daquilo que um dia foi, portanto, ela também conhece o que é esse ultrapassar da própria personalidade para seguir para um outro canto, e, de alguma forma, Gilmar Mendes, que é quem alimenta, né, quem alimentou a fera do gabinete ao lado, no caso, o gabinete de Moraes. Gilmar Mendes alimentou a fera. Então ele está dando um recado, eu não vou cair sozinho. Então eu acho que isso tá muito claro. Ademais, toda a narrativa já foi por terra, nada mais sobrevive. Se você cruzar qualquer esquina ou pedir para um instituto de pesquisa questionar nas ruas, você acha que o Brasil viveu uma ameaça de golpe? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E para finalizar, é muito difícil tentar humanizar a figura do Alexandre de Moraes, porque ele é desprovido de sentimentos como compaixão, perdão, misericórdia. Do contrário, ele não teria torturado pessoas. Uma pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, Daniel Silveira, Felipe Martins, uma pessoa que diz não a uma família, né? A família do Clezão, ela implorou para que o Clezão saísse da Papuda para tentar alguma forma de sobrevivência. Mas ele disse que não teve tempo de analisar e hoje tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma idosa com mais de 70 anos pedindo simplesmente para sair de lá porque ela está apanhando dentro da cadeia e porque ela precisa de cuidados médicos. Eu estou citando 2 exemplos, mas seguramente são dezenas. Uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Alguém que trancafiou mães que perderam o direito de acompanhar a primeira dor de dente, a primeira gripe, de levar os seus filhos para a escola. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, sabe o que é ter um filho pequeno em casa. Sabe o quanto uma criança pede colo. E a Débora dos Santos, porque escreveu, rabiscou com um batom, uma estátua de pedra que saiu com detergente, com sabão, não pôde fazer isso com os filhos dela. Então, Alexandre de Moraes pedir compaixão numa hora dessa, avá. Que a justiça seja implacável com quem não soube ser justo. Trouxemos também o Legislativo tentando costurar acordos e o Executivo, que parece calado, distante, olhando. Está conveniente para o Executivo, Augusto? Está à direita e, como sempre, está mostrando o seu profundo anti-americanismo. É um negócio meio fora de moda, para dizer o mínimo, que sempre norteou a política externa brasileira. O PT sempre mostrou a cara quando a coisa entra na política externa. Eles não conseguem enxergar uma ditadura na Venezuela. Eles enxergam um ditador num homem que cumpre a lei dos Estados Unidos, o Trump, e brasileira. A lei, imaginemos o seguinte, é possível você visualizar esse cenário? O Brasil discute os problemas dos Estados Unidos com um juiz da Suprema Corte americana. Que seria esse juiz? O ditador dos Estados Unidos. É disso que se trata. Claro. Os ministros do Supremo sabem isso que você disse, Piotr, que a árvore é envenenada, todos os frutos, por consequência, são envenenados, que nada disso vale, que tudo será anulado. E é muito simples. Se você reunisse os ministros do Supremo e analisasse com eles, e advogados independentes, cada caso que eles não individualizam, não
Não conseguem examinar caso por caso. Examinar cada caso à luz dos livros, do livro 1, publicado pelo Alexandre de Moraes, você vai ter o desmonte de caso por caso. Se pode, a prisão pode ser prolongada, uma prisão provisória por tanto tempo? Não, não pode, solta. Pode prender alguém sem individualização de conduta? Não, não pode, então solta. Tá? É possível condenar por 2 crimes que são o mesmo. Como você citou, né? Golpe de Estado, destruição do Estado Democrático de Direito, não é uma coisa. É possível? Não. Houve golpe? Não. Se você tem uma discussão honesta, dessa, não, você resolve em meia hora. Os jornais não fazem isso. Eles fingem que houve um golpe. Eles continuam fingindo que os que correram perigo foram os ameaçados de degola, enforcamento, todo tipo de crime. Quando quem sofreu um atentado de fato está preso. Então, se o Brasil não estivesse pelo avesso, estava tudo resolvido. Então, vêm os americanos e, com a simplicidade de quem enxerga a verdade, dizem, olha, não há com quem negociar no Brasil, porque nós não podemos negociar com o ministro do Supremo. A troco do que? Ele foi eleito por quem? Eles estão enxergando o que a imprensa estatizada enxerga e finge que não vê, e gente que não enxerga por medo. Né? Se algum juiz infunde medo, eu não tenho, mas eu compreendo os que têm, porque ele é um ditador, insano e sem controle. Ele está sendo, pela primeira vez, ele está sendo chamado à razão em inglês, bem traduzido. Sim. Ele está entendendo direitinho o que se passa. Agora os jornais vão ter que publicar pelo menos isso. Já seria alguma coisa, mas é o editorial que, nos tempos em que eu dirigia a redação, por exemplo, o Estadão estaria dando na primeira página como editorial, especial, mais que um simples editorial de alto de página. É editorial para a primeira página, como exigem os grandes crimes e os acontecimentos históricos. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, se reuniram com banqueiros para discutir as sanções da Lei Magnitsky impostas pelo presidente Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. A apuração é do jornal o Globo. Os bancos explicaram que as sanções atingem transferências em dólar e que os sistemas bloqueiam automaticamente clientes-alvo, inclusive a mulher de Moraes, Viviane Bart, que pode também ser punida. Os ministros queriam entender os efeitos das sanções e por quanto tempo elas podem durar. Os banqueiros disseram que, para liberar o PIX, os bancos fazem uma checagem automática para identificar clientes-alvo da Lei Magnitsky. Por isso, não é possível driblar esses bloqueios. Atualmente, as sanções contra Moraes atingem transferências em dólar, mas não trava o acesso ao sistema financeiro nacional. Piotr, essa reunião foi uma apuração aí do jornal o Globo, dessa reunião que ocorreu entre os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também Zanin e alguns banqueiros brasileiros para entender na prática como é que funciona essa sanção aplicada por enquanto ao ministro Alexandre de Moraes. E pelo que foi trazido ali da apuração, por enquanto, pelo menos apenas as transações em dólar seriam atingidas ali para sanções ao ministro Moraes, mas não impediria que o Moraes utilizasse os serviços dos bancos brasileiros, ou seja, ele poderia continuar usufruindo da sua conta bancária em determinado banco, mas sem a possibilidade de realizar transações internacionais. Vamos lá, tomando pelo valor de face da apuração da colunista, isso são sanções as primárias, porque tem as secundárias. Nada impede do governo americano dizer, olha, este banco aqui está dando algum refúgio de sistema financeiro para o ministro que está sancionado,
Só que este banco atua aqui e isso pode trazer alguma contaminação. Vamos lá, ele pode usar o quê? Ele vai ter uma conta corrente? O Pix eles já estão afastando. Mas peraí, o que é o Pix? Pix é uma operação de conta corrente, é só isso. O Pix, na verdade, tem um benefício de bancarizar, para usar uma expressão do meio, um monte de gente que não tinha conta. Você tira o dinheiro de uma conta e leva para outra. O Pix só é um negócio eficiente, rápido e bastante democrático. Então, por que ele vai continuar usando, então, a conta bancária dele? Em algum momento, ele vai passar por uma checagem. Os bancos, quando fazem parte do sistema SWIFT, que é exatamente esse sistema internacional e que seria a sanção das sanções, eu trato disso nessa minha última coluna, é quando eu isolo o país inteiro porque os bancos não podem negociar mais, não podem fazer transferências bancárias. Mas voltando especialmente à questão da Magnitsky, porque ela é no CPF do ministro. E talvez pessoas que estejam ao lado dele, como a esposa e tudo mais. Ele vai ter uma conta. Eu acho que é muito otimismo por parte da análise, se é que essa análise é fato. Tudo bem, podemos tentar até vir um recado de que este banco, que atua aqui nos Estados Unidos, porque todos eles atuam, que trabalham com bandeiras americanas de cartão de crédito, como, por exemplo, Visa e Mastercard, isso ele já não vai poder ter, porque essas empresas seriam sancionadas nos Estados Unidos. Cartão de crédito internacional por essas bandeiras ele não pode ter, porque são empresas americanas. Ele vai estar... Até que momento essa conta vai funcionar? E vai funcionar como? De que jeito? Porque esses bancos podem ser sancionados lá. E no primeiro aviso que eles receberem, por exemplo, do Departamento de Tesouro nos Estados Unidos, olha, vocês estão dando espaço para um sujeito que trabalha no Brasil e que foi sancionado. Corta a conta. Eu acho que é só um otimismo e uma análise primária. Eu nem sei se os bancos brasileiros têm toda essa informação, porque é o primeiro caso no Brasil. Os bancos russos, por exemplo, quando você teve vários daqueles russos que foram sancionados, você não tem muito acesso às informações, trata-se de uma ditadura, ninguém conta, tudo mais. Quer dizer, a lógica da lei é uma asfixia financeira, é uma pressão pesadíssima para aquele sujeito voltar à lógica democrática. No caso, eu nem sei se há a chance de reversão, porque é crime contra direitos humanos. É essa a razão da sanção. Eu acho que é um otimismo desses bancos aqui no Brasil. Porque, por exemplo, e se ele tem uma ação, vamos lá, tem uma coisa, tudo no sistema financeiro é interligado. Então, ele vai poder fazer um investimento numa empresa brasileira. Essa empresa brasileira, em algum momento, tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Ou seja, um título lá. Ou que ela tem um investidor estrangeiro. Ou seja, você começa a conectar essas coisas, você já tem uma ligação. Não é tão simples assim quanto os banqueiros brasileiros deram a resposta. Acho que é um pouco de receio do Supremo, a tomar pelo valor de face. A gente não sabe se essa foi a conversa. Essas consultas quando confiscaram as contas dos punidos injustamente. Sim. Nós temos jornalistas aí, amigos, ótimos jornalistas, inocentes, que estão há mais de 3 anos sem poder movimentar a conta bancária. Estão preocupados agora, fazendo consultas, pois façam consultas sobre o que acontece ao homem comum inocente, que foi o que houve de gente assim, punida com multas, fechamento de contas, bloqueios. Por que não consultaram antes? Agora é que estão querendo saber como a lei funciona, porque estão sentindo a água bater na cintura, agora tem que aprender a nadar. O Augusto toca num ponto importante. Esses bancos cumpriram a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é contra a lei você tirar a conta do sujeito sem você... Ele não fazia crime internacional, nada, não traficava, não usava a conta bancária para praticar crime. Mas se não usa a conta bancária para praticar crime e não foi condenado, não tem por que tirar a conta. Esse banco cumpriu uma ordem que eles podem chamar essa ordem ilegal. Isso é contra os seus direitos, os direitos dos brasileiros. Você atua aqui, então você vai ser sancionado também. O segundo crime você não vai cometer. De novo, é muito otimista essa análise por parte dos banqueiros brasileiros, se de fato aconteceu. Mas piora, porque os bancos não ficaram nos perseguidos. Eles foram nas esposas dos perseguidos, nos filhos dos perseguidos que não tinham absolutamente nada a ver com os inquéritos ilegais.
É grave isso. A única certeza que nós temos dessa apuração é que há uma grande preocupação por parte dos ministros do Supremo em relação à aplicação da Lei Magnitsky, que estão realmente preocupados. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.